mergulhar no desconhecido. O oceano da mente é profundo e turbulento, mas se simplesmente pararmos de nadar contra a corrente. O mestre Nisargadatta Maharaj, ele nos ensina que o ser é além da mente e além das nossas emoções. É ir além da mente. E não preciso nem dizer que você não é nem o corpo e nem a mente. Então a natureza do ser, o que é o ser? Como é que eu vou identificar o que é a intuição do que é o meu ego? Tem uma maneira muito simples da gente identificar isso. Quando eu mergulho dentro de mim, que é o que a deusa Hecate vem trazendo, e eu vou de mãos dadas com Hecate, que é a deusa da morte, destruindo as crenças, que vai mostrando para mim a verdade que está nas minhas ilusões. Porque dentro da ilusão tem verdade. Eu minto para mim de uma determinada forma, eu me engano. Quais são os meus auto-enganos? Por quê? Porque lá dentro tem a verdade, que é o ser verdadeiro. É o ser que eu realmente sou. Então, a liberdade está quando eu começo a ouvir a minha intuição. Só que ela não se manifesta como minha memória. Ela não se manifesta como o meu ego, como a minha personalidade. Quando é que eu identifico? Uma memória. É uma repetição. Eu conheço, eu já vi esse filme. Ele está se repetindo. É mais do mesmo. É uma história diferente. Mesmo contexto. É o mais do mesmo. Então, quando eu vou para a intuição, eu sinto vontade de fazer algo, e eu sinto uma alegria, eu sinto um impulso, um desejo, mas eu não sei dizer do que é. É um desejo de transformação. É algo novo e eu tenho muito medo. Por quê? Porque não vem uma imagem, porque ainda não aconteceu. E eu não posso entender além das decisões que eu ainda não tomei. Se eu não tomar a decisão de pegar na mão de Hecate e caminhar dentro das profundezas do meu desconhecido e mergulhar no meu inconsciente, que eu também não conheço, mas que vou passar a conhecer porque eu vou ver que é sempre mais do mesmo. Tem sempre os mesmos padrões, as mesmas repetições. Eu não vou conhecer o ser, que é totalmente novo. Ele se manifesta dando pequenas pistas para que eu comece uma caminhada. Ele me entrega até um mapa, que é de volta para ele. Então ele me dá uma pista a partir muitas vezes do meu sofrimento. Ele chama a atenção na minha consciência, traz um conteúdo do meu inconsciente. E aí o que eu faço? Para não sentir a dor que está vinculada à memória, eu jogo de volta para a sombra. E assim eu adoeço também o meu corpo, além das minhas emoções e da minha mente. Então quando a consciência encontra uma brecha, ela traz um conteúdo. A minha intuição pede que eu vença essa batalha. São pequenas batalhas diárias, corrigindo esses meus comportamentos. A liberdade, ela não está em controlar os desejos, mas em abandonar a identificação com eles. Então isso significa que o desejo vai vir à minha mente, mas eu me torno consciente. E quando eu estou consciente, que eu vejo o desejo se manifestando, mesmo que muitas vezes eu já tenha propagado no comportamento, na ação, eu já tenha gerado o tal do karma, que é o resultado da ação, ação-reação. Então eu me vejo, poxa, eu errei de novo. Eu caí nessa tentação de novo, a tentação de cometer o mesmo erro. A necessidade, o desejo, porque isso me trouxe um prazer que é uma compensação. E eu me vejo assistindo isso. Isso eu trago para a minha consciência e vejo, e eu vou me culpar por isso, porque é natural. Nós fomos criados para nos culparmos, a gente não pode errar. Então quando eu começo a ver que eu também estou me culpando, porque eu não me permito errar, eu estou trazendo isso tudo para a minha consciência. E isso é o ser se manifestando para que eu vença essa batalha. Parar com a autoculpa, parar de cometer o erro para ter o prazer, para depois me culpar, porque no prazer de me culpar eu cometo o mesmo erro, arrumo desculpa e aí eu tenho o prazer, que é a compensação desse desejo, e aí eu fico nessa retroalimentação. E aí eu vou freando isso. Como? Não me identificando quando esse desejo surgir. De repente, o desejo surge de atacar o pote de sorvete. E aí eu não consigo. Vou lá e como torta de chocolate, eu bebo a cerveja, é uma compulsão. E eu caio nisso. E depois eu caio na culpa, porque eu fiz aquilo. Isso também tem a ver com os nossos desejos sexuais. Isso também tem a ver com os nossos desejos e nossas relações. O quanto eu causo de prazer para mim através da dor. O quanto eu compenso. Quando eu começo a ver isto
E aí eu começo a resistir a isto. Eu vejo o desejo se manifestando, aquela vontade de tomar sorvete, e opa, eu não permito que isso venha e controle a mim, mas eu deixo o desejo vir. Eu deixo a vontade aparecer. Eu deixo tudo isso submergir do meu inconsciente. E eu tô com uma vontade louca de devorar uma barra de chocolate. Eu tô vendo. Como é que eu vou combater esse desejo? Eu vou pegar uma barra de chocolate menor, uma concentração melhor de cacau, vou comer um pedaço e eu vou diluindo isso. Eu vou dissolvendo isso. Não, mas eu tô com uma compulsão muito grande de fumar. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar uma carteira de um cigarro que seja menos agressivo. Talvez eu vá comprar aqueles cigarrinhos naturais. Eu não vou cortar o vício de vez, para não entrar na abstinência. Eu vou começar a diluir isso. Como é que você para de tomar café, se você tem a compulsão do café? Como é que você retira isso? Você compra um café de menor qualidade, mais barato, vai acrescentando mais água nele, aí você vai, mas eu estou estragando o café, a ideia é essa mesmo, é parar, só que sem sofrer com abstinência. Ah, mas eu tenho compulsão por sexo. Como é que eu vou parar minha compulsão por sexo? Porque isso toma conta de mim. E aí, eu vou procurar entrar numa aula de Tantra, para que eu receba uma massagem tântrica e eu possa relaxar no prazer. Ah, mas eu tenho outros tipos de compulsões. Então você precisa curar a compulsão com ela mesma. Como é que você se liberta dos desejos? Abandonando a identificação. Então, se eu tenho uma necessidade compulsiva de comida, se eu tenho uma necessidade compulsiva de sexo, eu preciso olhar com consciência. Se eu não consigo fazer isso sozinho, eu vou procurar ajuda. Um terapeuta, seja um terapeuta holístico, mas eu não vou criar uma dependência. Por quê? Porque eu já estou consciente. É isso que eu estou chamando a sua atenção. A liberdade não está em controlar o desejo, mas em abandonar a identificação com esse desejo. A identificação ela está por trás. O desejo é só um sintoma. Então, se você começar a perceber onde está a sua compulsão no desejo, onde está a sua compulsão no prazer, você começa a ver, neste mergulho no seu inconsciente, que ele não é tão inconsciente assim. Que você pode trazer luz, que é a luz do ser, para iluminar sua consciência, para que você possa discernir o que é essa luz, o que é esse desejo, através da luz da consciência. E aos poucos ir desidentificando, até o ponto que você vai conseguir, nesta prática, veja que isso é uma prática, isso é um trabalho, isso é garimpo, isso é manual, é artesanal. Compreende esse processo artesanal de você esculpir a você mesmo? Você aprende a entender como os desejos se manifestam. E você vai se desidentificando deles, deixando que eles se manifestem. Mas você consegue parar no corpo, você consegue respirar, você consegue sentir. Hécate, a deusa da morte, traz a morte desses desejos. E para que um desejo possa morrer, você tem que encontrar o que foi que manifestou esse desejo em você. Assistindo o desejo, deixando ele se manifestar na sua mente e às vezes até cedendo, consumindo um pouco desse prazer, mas com consciência, para que você possa ir se libertando. Aos poucos você vai soltando isso. E aí, de repente, você entendeu a natureza do desejo. E com o ser, com o amor verdadeiro, você consegue compreender. Assim como a lua reflete a luz, a mente reflete os nossos pensamentos. Aos pensamentos estão vinculados as emoções. Você não é os seus pensamentos. Você não é as suas emoções. As emoções acontecem onde? No seu corpo. Mas você também não é o seu corpo. Isso são veículos de manifestação do ser. O conteúdo desse vídeo fez sentido para você? Assista a série completa aqui no canal. O link está na descrição e na tela final desse vídeo. Namastê!